Sou a Agnes, uma filha amada de Deus também, nessa luta diária que vocês experimentam e compartilham aqui no Celebrando. É a primeira vez que eu estou aqui numa reunião do Celebrando. Normalmente nesse horário eu estou trabalhando, mas eu não pude adiar mais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O João me fez o convite, eu fiquei muito animada, um pouquinho assustada, porque sempre dá um pouquinho de medo toda vez que a gente vai trocar o nosso ambiente. Lá na IBD dos jovens, ok, já estou acostumada a falar com aquelas pessoas, eles já conhecem a minha cara, já ouviram todas as minhas piadas, já temos um acordo implícito de que eles riem toda vez que eu faço uma piada sem graça. Mas quando a gente troca o ambiente, a gente não sabe muito bem o que a gente vai encontrar e a gente não sabe muito bem como é que a gente traduz tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo para que aquilo se torne relevante para o outro também. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de oferecer respostas ou de apontar grandes soluções, mas eu pensei que a gente poderia, de alguma forma, pensar junto como é que a gente pode viver uma vida de vulnerabilidade, se é que a gente vive uma vida de vulnerabilidade ou a gente foge da vulnerabilidade. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Esse tema que a gente escolheu, o João e eu, primeiro que eu escolhi, eu pensei, vou falar sobre vulnerabilidade, eu gosto desse tema, uma coisa assim, fala muito ao meu coração, adoro. Aí depois, quando eu comecei a preparar, aí eu, puxa vida, devia ter escolhido um tema mais fácil, uma coisa assim, mais tranquila de falar. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre vulnerabilidade. Eu não sei se vocês normalmente falam quando o palestrante está aqui na frente, mas eu gosto dessa coisa mais dialogal. Então, se alguém tiver algum insight, o que acha que é vulnerabilidade, o que você imagina que seja, ou como você vê vulnerabilidade, eu permito que a pessoa fale. Por favor, levante, se quiser um microfone. Alguém quer falar? De repente, ficou todo mundo com o mesmo medo que eu. Ok, o que é aqui? Não é ganhar nem perder, mas é me colocar à mostra como eu sou. Gostei dessa sua definição. Eu não estou necessariamente nem ganhando, nem perdendo, mas de alguma forma eu estou numa posição que me coloca, a palavra seria mais vulnerável, todo mundo está me vendo, e isso requer algumas sensações. Quando a gente pensa em estar vulnerável, em geral, a gente entra numa sensação, numa zona de desconforto. O meu desconforto, quando eu subi aqui, foi que todo mundo estava olhando para mim. De repente, aquela minha certeza, todas as coisas que eu preparei, que eu tinha certeza que estava aqui, organizadinho. Ups, está todo mundo me olhando. Uma sensação de desconforto. Nada aconteceu, vocês não fizeram nada, ninguém olhou para mim com cara de isso vai ser ruim, mas eu já dei uma retraída. Minha mãe viajou hoje e me deixou cuidando do gatinho dela. Ela tem um gatinho de 4 meses. E eu tenho um gato mais velho e um cachorro. Meu cachorro é uma cadelinha bobona, adora os bichinhos, gosta de brincar com eles. Só que o gatinho é muito novo, ele não sabe que ela é só uma cadelinha bobona. Toda vez que ela chega perto dele, ele se retrai, fica bem paradinho para ver se ela não faz nada e fecha o olho. Quantas vezes, diante de uma situação ameaçadora, não é isso que o nosso coração faz também? A vulnerabilidade é um desafio de colocar o nosso coração à mostra, e isso significa, em vários momentos também, o desafio de se permitir sentir e ferir. Porque, às vezes, a vulnerabilidade, o estar vulnerável, significa também que nós podemos vir a nos ferir. Para quem não me conhece, já falaram meu nome, eu sou Agnes. Também sou historiadora, que significa basicamente que você pega um monte de coisas que ninguém mais importa, não importa mais para ninguém, uns fatos do passado que as pessoas acham que não é mais importante, e você tenta dar uma roupagem para aquilo parecer uma coisa interessante.
Então, você conta uma história a partir de alguma coisa que aconteceu e que talvez não faça mais sentido para ninguém. Você tenta traduzir aquilo em algo que faça algum sentido. E eu tenho uma irmã mais nova, e ela sempre diz para mim que a qualidade da palestra é a qualidade das histórias que você conta. Que você fica falando um monte de coisas, as pessoas não lembram de nada. Então, você tem que contar boas histórias. Pensei, vou tentar contar algumas boas histórias para as pessoas lembrarem do que eu estou falando aqui. Então, eu trouxe para a gente pensar algumas histórias. E a primeira história é, na verdade, a história da palavra vulnerabilidade. Mas antes disso, eu esqueci que tinha esse slide, essa é a minha epígrafe. Toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente está partindo de um ponto. E esse ponto sou eu mesma. Como é que eu vou falar de vulnerabilidade? Da minha própria experiência, da forma como eu sinto e vejo. Quando a Margarete chegou na igreja, tinha uma fotinho do filme do Pequeno Príncipe. Ela foi lá na coisinha do som, e ela falou para mim, quando eu vi essa foto, eu sabia que você já tinha chegado. De alguma forma, isso traduz um pouquinho de quem eu sou. Não tem como a gente se desvencilhar de quem a gente é e de onde a gente parte. Nenhum homem é uma ilha. Quem disse isso foi John Donne, e depois isso foi embora, virou música, virou várias outras coisas, livro. O que vocês acham que o John Donne está querendo dizer quando ele diz que nenhum homem é uma ilha? Alguém quer arriscar? Não conseguimos viver sozinhos. De alguma forma, nós estamos conectados a outra coisa. O complemento desse poema é: ninguém é uma ilha em si mesmo, somos todos pedacinhos de um continente. Então, de alguma forma, estamos todos interligados. Tendo isso como ponto de partida, vamos pensar o que é vulnerabilidade. Qual é a história dessa palavra? Muito bem. Quando a gente procura no dicionário, a primeira coisa que aparece é que vulnerabilidade é qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerável. E dá um exemplo de fortaleza. E aí eu fui, então, procurar o que significa vulnerável. E da onde veio essa palavra? A palavra vulnerável vem do latim, que significa, basicamente, vem dessa palavra vulnerare, que significa ferida. O que isso quer dizer, né? Nem eu mesma lembrava, quando comecei a pesquisar, que você pode usar o verbo vulnerar no sentido de ferir alguém. Eu vulnero alguém, eu firo alguém. Então, é de alguma forma uma palavra ambígua no seu significado, que tanto representa o que é feito a mim, quanto o que eu posso fazer ao outro. E da forma como a gente conhece essa palavra, vulnerabilidade, como ser ou estar vulnerável, se colocar à mostra, estar numa situação em que a gente muitas vezes traduz como estar mais fraco. Esse significado aparece para a gente em mais ou menos 1600 e aparece primeiro na língua inglesa. Hoje em dia essa palavra já popularizou de vários sentidos. A partir, por exemplo, do século XX, a gente usa vulnerabilidade social. Quer dizer, quando a pessoa está numa situação social de miséria ou pobreza ou falta de dignidade. Essa palavra começa a ser usada para esse tipo de designação há muito pouco tempo, 1980, 1960, 70 mais ou menos. Essa palavra começa a ter esses outros sentidos. E aí ela vira uma palavra que a gente usa o tempo inteiro e a gente nem sempre pensa muito sobre o que é vulnerabilidade. Para a gente pensar sobre o que é vulnerabilidade, eu trouxe 3 referências, que são esses autores, aqui, do próximo slide, depois da fortaleza. Isso. C.S. Lewis, a Brené Brown e o Oliver Jeffers. Apesar das pessoas terem, às vezes, um preconceitozinho, o Oliver Jeffers é um autor de um livro infantil, e a gente vai ler essa historinha juntos para pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós vamos começar com a citação do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o meu autor do coração. As pessoas que me conhecem sabem que eu cito ele o tempo inteiro. E essa citação é talvez uma das citações mais bonitas de todos os livros dele. Está no livro Os 4 Amores. Ele diz assim: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será esmagado e possivelmente quebrado.
A única forma de nunca sofrer com isso é não ofertar seu coração a coisa alguma, nem mesmo um animalzinho. Se sugere proteger a si mesmo com seus hobbies, mimos e zelos, evitar qualquer envolvimento. Guarde o coração na segurança do caixão do próprio ego. Porém, nessa tumba segura e tenaz, sem movimento ou ar, o seu coração provavelmente mudará. Sim, ele não se partirá. Antes se tornará indestrutível, impenetrável, invencível ou inalienável, irredimível. Mas essa comprável alternativa sistemática de proteção de tragédias, é preciso que se diga, é condenatória. Isso porque o único lugar que existe além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os acidentes e perturbações do amor, é o inferno. C.S. Lewis escreve esse livro, Os Quatro Amores, na década de 60, 1960. E o C.S. Lewis ele tem uma trajetória muito interessante. Ele era um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus. Num determinado momento, ele se encontra com esse Deus. Ele tem um livro que ele conta dessa luta que foi para ele se converter. E aí ele entende que esse Deus existe, não só que esse Deus existe, mas que esse Deus o ama. Ele abraça esse Deus, mas ele tinha muita dificuldade com essa coisa do envolvimento da relação humana. Ele sempre tinha a sensação de que ele não podia amar uma coisa que de alguma forma fosse perder ou que pudesse machucá-lo. Então ele se esforça ao máximo para se afastar desse tipo de envolvimento com as pessoas, apesar de ter muitos amigos. Ele se casa apenas uma vez, tardiamente, e o primeiro casamento dele é uma ação, digamos assim, para burlar uma legislação. A mulher ia perder o visto dela de permanência na Inglaterra, ele casa no civil para ela ficar lá. Mas no processo da vida diária, ele conta que ele se apaixona por ela. Eles eram amigos, já estavam acostumados àquela convivência, mas no momento de ficar junto o tempo inteiro, ele se apaixona por ela. E o período que ele se descobre apaixonado por ela é o período que também ela piora muito do câncer que ela tem. Eles chegam a fazer uma cerimônia religiosa e ele efetivamente tinha de amar alguma coisa que perdesse, acontece de fato, porque ela efetivamente falece mais ou menos 3 anos depois dessa cerimônia que ele faz no leito do hospital mesmo, uma cerimônia religiosa. E ela falece. Ele tem um livro muito bonito sobre o período pós-luto dele, né? Que ele conta, tinha uns caderninhos que ela tinha dado para ele, e ele vai contando pensamentos, apontamentos dessa dor que ele sente. E, enquanto ele estava nesse período, desses 3 anos de casamento, ele escreve vários livros, entre eles, Os Quatro Amores. E é muito interessante porque ele começa esse livro contando daquela ideia que ele tinha anteriormente. Não se envolver com as pessoas justamente para que você não sofra, não perca, não sinta essa dor. Você não deve amar alguma coisa que você pode perder. A única coisa que deve ser amada, no primeiro argumento dele, né, que ele vai desconstruindo com você, é o próprio Deus. E aí, quando ele vai desconstruindo esse argumento, que ele chega nessa parte de falar da vulnerabilidade, para onde ele nos leva, né? Ele nos leva a pensar que, se por um lado, nós só podemos amar aquilo que não se perde, na cabeça dele, por outro, nós amamos a Deus no processo de amar o outro. No processo de amar o outro e de se tornar vulnerável, se tornar visível para o outro, permitir que o outro te toque e permitir que você toque o outro também, você está amando a Deus. Isso é amar a Deus. Então, para o C.S. Lewis, amar é estar vulnerável. Próximo slide. Só para a gente não esquecer. Amar é ser vulnerável. E eu trouxe um trechinho desse filme do Pequeno Príncipe, para ilustrar um pouquinho disso que a gente está conversando aqui.
Quem já leu O Pequeno Príncipe? A maior parte das pessoas. Quem não leu, vale a pena. É um livro que vale a pena. Até hoje eu só conheço uma pessoa que não gosta desse livro. Essa cena é talvez uma das cenas mais famosas desse livro. Conta a história de um jovem príncipezinho que morava num asteroide 612, B612, tem som já? E num determinado momento ele começa a viajar o universo, e ele passa por vários planetas, até que ele chega na Terra, e na Terra ele encontra uma raposa, que ensina para ele o significado de cativar. Basicamente, quando ele encontra essa raposa, ele chama, vem brincar comigo. E a raposa fala, não posso brincar com você ainda, não sei quem você é. Quem você é na fila do pão? Peraí, calma. Vamos lá, vamos com calma. A gente precisa cativar. O que significa cativar? O príncipe pergunta. Ele fala, não, olha, cativar é você criar laços. E aí você tem que vir todo dia, é preciso de rito. Você tem que vir todo dia, no mesmo horário. Por que tem que vir no mesmo horário? Porque, olha, se você vem às 4 da tarde, eu começo a ficar feliz já desde as 3. E aí, quando vai chegando a hora, eu vou ficando cada vez mais feliz até o momento que você chega. E aí eu explodo de felicidade, a gente brinca, mas é preciso, para você ter um amigo, você não compra em loja, é preciso construir uma amizade, algo que se constrói. E aí eles efetivamente constroem essa amizade e chega um momento do Pequeno Príncipe ir embora. E quando o Pequeno Príncipe vai embora, ele conversando com a raposa, ele fala, eu não devia ter te cativado, porque agora você vai chorar. Pronto, agora tem som. Agora que eu já contei quase tudo, a gente vê a animação. E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Quem sois? Somos rosas. A minha rosa é uma rosa comum. Mas ela disse que era a única de sua espécie em todo o universo. Mas ela não é uma rosa comum. É a tua rosa. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Ela é minha rosa. Deves voltar para ela. Ai, não. Vai chorar. O meu cativar não lhe serviu de nada. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E aí, nessa cena, num determinado momento, a raposa diz para ele, a gente corre o risco de chorar um pouquinho quando a gente se deixa cativar. Porque existe um componente desse processo de se relacionar com o outro, que é também deixar que em algum momento a gente se fira. Porque é impossível, num processo de relacionamento com um outro ser humano, a gente não se ferir.
E aí, quando a gente se fere, a gente tem sempre duas alternativas. Ou a gente se fecha, fica mais amargo, mais sisudo, cria uma casca grossa. Ou a gente vai trabalhando isso, como eu sei que vocês buscam trabalhar aqui no Celebrando, para que haja perdão, para que essa casca não seja uma casca grossa, mas para que a gente possa continuar sentindo o outro e sentindo todas as coisas que o mundo, o universo no qual a gente está inserido, nos permite sentir: alegria, felicidade, tristeza. A segunda autora que eu falei para vocês é uma pesquisadora. Podemos voltar para o PowerPoint. Ela é uma pesquisadora de comportamento humano sobre vergonha e vulnerabilidade. Eu nem sabia que isso era uma coisa, mas, pois é, isso existe. Ela estudou serviço social e ela fez vários experimentos com várias pessoas e ela chegou a algumas conclusões sobre vulnerabilidade. E é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Isso. Muito bem. Para Brené Brown, a vulnerabilidade é um local de nascimento de conexões valiosas. Ou seja, ela concorda com C.S. Lewis. Não tem como a gente criar algum tipo de amizade, não tem como a gente construir uma relação de amor se a gente não partir da vulnerabilidade. A segunda coisa que ela diz é que a vulnerabilidade requer coragem. Em que sentido? Requer muita coragem você se colocar nessa posição de se mostrar, de permitir que o outro te veja e permitir que o outro faça o que ele quiser fazer com o que ele está vendo. E a gente sabe que nem sempre a gente encontra pessoas generosas. Às vezes nós encontramos pessoas más no meio do caminho, pessoas cruéis. E isso significa, por vezes, estar vulnerável a algum ataque. Mas o que ela coloca é que, se por um lado nós temos que ser astutos, por outro nós não podemos permitir que esses encontros com essas pessoas cruéis definam quem nós somos a ponto de nós nos escondermos completamente das nossas emoções. Não esconda as suas emoções, enfrente-as conscientemente. Uma outra coisa que ela fala, no próximo slide, é que nós vivemos em um mundo vulnerável. E uma das formas em que lidamos com isso é anestesiar a vulnerabilidade. E aí ela fala que no processo de anestesiar a vulnerabilidade, a gente acaba anestesiando tudo. Não tem como você só sentir as coisas boas. Se eu não quero sentir as coisas ruins, eu também não vou sentir as coisas boas. Se eu quero sentir as coisas boas, eu não tenho como não sentir as coisas ruins. Não tem como eu só sentir alegria. Não tem como eu só sentir contentamento. Em alguns momentos eu vou ter que sentir tristeza. Em alguns momentos eu vou ter que sentir dor. Porque esse é o processo do sentimento, esse é o processo do estar vulnerável. Eu não tenho como me colocar no mundo para sentir só o que eu gosto de sentir. Eu preciso me colocar no mundo para sentir também as coisas ruins e difíceis. E aprender a lidar com elas e elaborá-las de forma criativa. E aí ela coloca, ainda antes, que a gente deve abraçar a nossa vulnerabilidade. Ela criou um termo para as pessoas que abraçam a sua vulnerabilidade. Ela fala que são pessoas que têm um coração pleno. Elas não têm medo de abraçar essa vulnerabilidade, sentir tudo que tem que sentir, sofrer, chorar em alguns momentos, mas também sentir muita alegria, sentir muito pertencimento nesse processo de abraçar esse ser, estar vulnerável. E o nosso último autor, que é uma inspiração, é o Oliver Jeffers. Eu trouxe um livrinho dele para a gente ler junto. E aqui as ilustrações estão aqui. Eu vou pedir ao Neto para ir passando conforme eu for lendo a historinha. Tá bom? Era uma vez uma menina bem parecida com as outras, cheia de curiosidades sobre o mundo. Ela refletia sobre as estrelas, admirava-se com o mar e adorava descobrir coisas novas. Até que um dia, ela encontrou a cadeira vazia. E como se sentia muito insegura,
a garota achou que a melhor coisa a fazer era colocar o seu coração num lugar sem perigo, só por um tempinho. Então, colocou em uma garrafa que pendurou no pescoço. E isso pareceu consertar as coisas em um primeiro momento. Mas, na verdade, nada ficou igual. Ela se esqueceu das estrelas, parou de prestar atenção no mar. Ela deixou de ser cheia de curiosidades sobre o mundo e já não prestava mais muita atenção em coisa nenhuma, a não ser em como tinha ficado pesada e esquisita a garrafa. Mas pelo menos o seu coração estava a salvo. Talvez nunca tivesse ocorrido à garota o que fazer se ela não tivesse encontrado alguém, uma criança, curiosa em relação ao mundo como ela mesma já havia sido. Pois houve um tempo em que a garota saberia responder à criança, mas não agora, não sem o seu coração. E foi bem nessa hora que ela decidiu resgatá-lo da garrafa. Mas não sabia como, não lembrava de que jeito, e coisa nenhuma funcionava. A garrafa não se quebrava, e quando ela tentou, a garrafa só quicou e rolou. Mundo abaixo. Mas lá, a pequena menina, ainda curiosa sobre o mundo, achou que tivesse um jeito. E o que acabou acontecendo é que ela sabia mesmo. O coração foi colocado de volta no lugar onde veio. E aí a cadeira já não estava mais vazia. Mas a garrafa agora estava. O Oliver Jeffers, ele é um autor infantil que gosta de discutir temas difíceis com as crianças. E o Oliver Jeffers, ele traz para a gente uma ilustração que eu particularmente acho que casa perfeitamente com a citação do C.S. Lewis. Às vezes eu acho que o Jeffers leu o C.S. Lewis antes de escrever esse livro, porque ele conta para a gente um pouquinho, de forma lúdica, aquilo que o C.S. Lewis diz que acaba acontecendo quando a gente tenta prender o nosso coração para não sentir mais nada. Não tem como. Não tem como a gente não sentir mais nada sem efetivamente não sentir nada. Nem curiosidade pelo mundo, nem alegria, nem contentamento. É verdade. Também casa perfeitamente com essa citação. Não tem como a gente enxergar bem se a gente não estiver usando todo o nosso coração. E aí, a última história que eu queria compartilhar com vocês está lá na Bíblia, em João 11. João 11 conta a história da morte de um dos grandes amigos de Jesus. Não sei quem está acompanhando a jornada de leitura, mas nós lemos, se eu não me engano, na semana passada, né? E conta a história desse grande amigo de Jesus, chamado Lázaro. Jesus não estava junto de Lázaro quando Lázaro morre, mas, apesar de Lázaro já estar morto, Jesus vai até a casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, para consolá-las e para algo que ele não nos dá a pista no início do capítulo, que a gente só descobre no final do capítulo o que vai acontecer, né? E aí, a partir lá do versículo 17, diz o seguinte: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
E depois disso foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, versículo 29, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Vamos fazer uma pausa. No final dessa história, Jesus ressuscita Lázaro, mas o nosso ponto especial aqui é esse versículo. Jesus chorou. É um dos versículos que, na minha opinião, mais traduz quem Deus é. Eu vou explicar para vocês. Ao longo de toda a tradição, não só do nosso Antigo Testamento, mas se a gente for pegar a tradição das mitologias gregas, a tradição de outras mitologias, Deus é uma figura de força. Deus é uma figura de muito poder. Esse Deus que Jesus apresenta para nós é um Deus que não tem vergonha de chorar a morte de um amigo. E isso é tão impactante que o narrador faz questão de registrar. Porque estava todo mundo chorando. Mas ele faz questão de registrar que esse Deus, que se torna homem para vir caminhar conosco aqui nessa terra, ele chora. Ele sangra e ele chora. Esse é um Deus que não tem medo de abraçar o outro e permitir que o outro o toque a ponto de chorar essa morte. A ponto de chorar o fato daquele amigo não estar mais ali. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia que esse homem ia ressuscitar. Isso não significa que ele não tenha ali, naquele momento, se permitido chorar. Há alguns anos atrás, eu ouvi uma palestra e o pastor que estava pregando, ele comentou: as pessoas, elas perderam a capacidade de se emocionar. A gente vai ficando cada vez mais insensível para as coisas que acontecem no mundo. E eu parei para pensar sobre aquilo que ele tinha falado, assumi aquilo como uma crítica para a minha vida e comecei a pensar se eu realmente fazia aquilo. E tentei encarar o mundo de outra forma, chorar mais. Esse pastor falou explicitamente: não se furte de chorar pelas notícias ruins que você receber. E aí eu comecei a fazer isso, num exercício. Às vezes era uma notícia de jornal. Quando a gente lê o jornal, é uma notícia pior que a outra. Então, tem algumas que realmente tocam o coração e eu me permitia sair do lugar onde eu estava e efetivamente chorar. Mas, pouco depois de eu ter escutado isso, eu, na época, ainda trabalhava numa organização social, na qual dava aula e era coordenadora pedagógica. E eu soube que um aluno meu tinha falecido. É muito comum, eu sei, pessoas em vulnerabilidade social falecerem. Esse meu aluno era uma mulher trans, era um homem trans, perdão, e foi assassinado na Quinta da Boa Vista. E encontraram o corpo. E alguém me contou dessa forma essa notícia: ah, foi fulano? Então, morreu. Aí eu: como morreu? Ah, morreu, mataram. E aí? Não, acharam um corpo lá num lago, no Quinta da Boa Vista. Não, minha filha, roubaram o corpo, inclusive, do IML, a mãe não conseguiu chorar o morto, uma tristeza. Inclusive, ontem eu vi o jogo, e foi assim que ela me contou essa notícia, era minha colega de... Eu falei: olha, mentalmente, falei: gente, deixa eu assentar. Eu saí e chorei essa notícia, chorei a morte desse meu aluno, a dor da mãe que não pôde chorar esse corpo. Quando ela foi tentar reaver o corpo tinha sumido do IML, muito pobre, não tem nem condição de processar o IML, isso não existe, né, no vocabulário. Aquela pessoa me deu essa notícia com tanta insensibilidade, ela não sentiu nada naquele momento.
Ele tinha sido meu aluno, talvez não era nem um dos alunos mais próximos, mas não tem como você receber uma notícia dessa, de que um ser humano passou por isso que esse meu aluno passou, que a mãe dele passou, e você não ficar profundamente triste. Eu fiquei profundamente triste. E aí eu saí, eu fui chorar, e quando eu fui chorar, eu lembrei desse pastor que falou sobre como nós não nos permitimos mais chorar e sentir as coisas que acontecem. O mundo é tão acelerado. A primeira imagem que eu trouxe era de pessoas caminhando. O mundo está tão acelerado, as coisas correm tanto, a gente está vendo notícia atrás de notícia, é uma notícia pior que a outra, a gente não tem nem condições de processar tudo que a gente recebe. Mas nós precisamos, em algum momento, nos permitir parar, respirar e sentir. Porque senão, se a gente não sente tristeza, a gente comentou aqui, também a gente não sente felicidade. Se a gente não sente alegria, a gente também não tem como ficar contente com a vida. A gente não tem como sentir prazer e deleite na nossa existência. E existem coisas muito belas de estar vivo. Existem coisas muito lindas nesse universo que Deus criou para a gente. E a única forma da gente experimentar isso de forma completa é se a gente pegar o nosso coração e colocar ele à mostra e permitir que o outro toque o nosso coração. É isso que dá valor à nossa existência, já dizia Cora Coralina. É isso que dá valor à vida, permitir ser tocado e tocar, ser colo que acolhe, tocar outra alma e permitir que essa outra alma nos toque também. Então, o que eu estou oferecendo aqui, na verdade, são insights, né? Coisas que foram surgindo no meu coração como uma inspiração para a gente pensar, talvez o ano de 2019 seja um bom ano para a gente começar a voltar a entrar em contato com esse nosso coração, que às vezes a gente quer o máximo proteger de toda e qualquer dor, mas é só no processo de doer que a gente pode sorrir também. É só no processo de ficar triste que a gente consegue dar valor aos bons dias também. Vamos ser mais vulneráveis. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito a Agnes por ter atendido ao nosso convite. Foi muito bom mesmo ter a Agnes aqui, poder ter ouvido essa palestra que ela nos deu. Acho que foi extremamente gratificante para todos nós. Na semana que vem nós vamos ter aqui a Sandra Amara, que é uma das principais psicólogas aqui da nossa igreja. Ela vai falar sobre construir emoções, trabalhar emoções e construir relacionamentos, tá? Então, na próxima segunda-feira, Sandra Amara aqui, falando sobre emoções. Bom, agora, como eu expliquei, a gente ia fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente fará durante o ano. Vamos lá, as pessoas que estão vindo hoje aqui pela primeira vez, e consideramos que estão vindo pela primeira vez também as que vieram ao filme, mas porque nós não fizemos grupos de primeira vez na semana passada, podem vir à frente e se colocar desse lado, porque a gente vai fazer um grupinho para discutir, falar um pouco sobre celebrando a recuperação, tá? Então as pessoas que estão vindo pela primeira vez podem ficar aqui desse lado, que a gente vai fazer um grupo para falar sobre celebrando a recuperação. Eu queria chamar aqui à frente os facilitadores. Então, você que já frequenta o Celebrando a Recuperação, que você fez Celebrando a Recuperação o ano passado, hoje nós estamos iniciando a nossa, que a gente chama de partilha aberta, né? A gente vai partilhar com outras pessoas sobre a palestra da Agnes, né? A gente vai
vai tirar alguma pergunta dessa palestra e vai partilhar com as pessoas. Então, você que já fez o Celebrando, que faz o Celebrando, você pode vir à frente e escolher. Vocês sabem que existe uma regra que homens fazem partilha com homens, mulheres com mulheres, mas vocês podem escolher hoje uma dupla que vocês queiram partilhar com essa dupla e fiquem à vontade de estarem com eles para fazer essa partilha de hoje. A partilha da semana que vem, em detrimento de vocês terem entregue já aquela ficha com o cadastramento de vocês, será feito de forma diferente. A gente vai separar por assunto, né? Mas hoje, como isso não foi possível, fiquem à vontade, podem escolher os facilitadores e fazerem a partilha com essas pessoas, tá? Fiquem à vontade de escolher com quem vocês querem partilhar. O pessoal está tímido. Vamos lá, pessoal. Escolham os seus, as pessoas com quem vocês vão partilhar, os grupos que vocês querem fazer parte. Então, acho que a gente pode ir saindo e as pessoas vão seguindo aí os facilitadores. Como eu expliquei, quer dizer, essa condição de hoje ela é muito especial em função das pessoas não terem se cadastrado na semana passada. Tem. Aquelas mesmas salas. Tá.